Bom, pessoal, no vídeo anterior nós falamos sobre a origem da vida e agora nós vamos começar mais um tema muito cobrado no Enem durante os últimos 10 anos. Nós vamos falar sobre a fisiologia humana. Bom, a fisiologia humana é um ramo de estudo sobre os principais processos que se passam no interior do organismo humano. O entendimento desse ramo é o que traz o estudioso da área o conhecimento sobre como os processos fisiológicos influenciam no funcionamento dos sistemas e nos processos do corpo humano. Para organizar o entendimento de uma estrutura tão complexa quanto o organismo humano, ele foi dividido em diferentes níveis de organização. Esses níveis, quando em conjunto, garantem o ideal funcionamento do corpo humano, ou seja, o organismo humano é constituído de diversas partes que, em conjunto, garantem o seu funcionamento adequado. O nível de organização do corpo humano se dá na seguinte sequência: moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o organismo como um todo. Esses níveis trabalham de maneira orquestrada através de diversas reações químicas e agora a gente vai ver um pouco sobre cada uma delas. A primeira delas são as moléculas. As moléculas são as estruturas responsáveis pelas reações químicas. Sua atuação ocorre em nível celular. A célula, por sua vez, é a maior unidade estrutural estudada na fisiologia humana. Os tecidos são grupos celulares formados por células semelhantes atuando em uma mesma função. Os órgãos são a união de diversos tipos diferentes de tecidos que juntos atuam em uma função específica do corpo humano, ou seja, cada órgão dentro do organismo humano, dentro do corpo humano, tem a sua função. Os sistemas, por sua vez, são um grupo de órgãos desempenhando uma função em comum e denominando essa função, né, de sistema, como, por exemplo, o sistema digestório. O organismo é a junção de todos os sistemas do organismo humano, sendo, portanto, a maior estrutura dentre eles. E agora nós vamos falar sobre a condição básica relacionada à fisiologia humana. Quem sabe? Nós vamos falar agora sobre a homeostase. A principal definição de homeostase se dá como sendo o regulador da estabilidade do organismo. Assim, a homeostase mantém a estabilidade rítmica e a composição química do nosso organismo. Graças a ela, existe um estado de independência do organismo quanto às variações do ambiente externo, ou seja, o que está ao nosso redor não influi tão drasticamente no nosso organismo interno por conta da homeostase. É dessa forma que o organismo consegue manter o bom funcionamento de seus níveis celulares, seus níveis teciduais, sistêmicos, da maneira mais adequada possível. Um dos exemplos de homeostase no corpo humano é a temperatura corporal controlada. Essa temperatura ela está aproximadamente em 37 graus, que é a temperatura ideal para o melhor funcionamento das funções do nosso organismo. Essa temperatura é tão importante, que em um aumento de apenas 1 grau positivo, já é suficiente para provocar alterações no funcionamento de diversas atividades metabólicas do nosso corpo. Dessa forma, aumentos maiores de temperatura podem ser tão graves para o nosso corpo a ponto de danificar as funções e até mesmo levar a óbito.
No entanto, para tentar diminuir os danos causados por um eventual aumento de temperatura no corpo humano, nós produzimos o quê? O suor. O suor que auxilia no resfriamento do corpo humano até o nosso corpo chegar a uma temperatura adequada ou suportável. Falando de sistemas, vamos falar aqui sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório, ou sistema cardiovascular, tem como componentes o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. É através dele que é feito o transporte correto da distribuição corporal do oxigênio, dos nutrientes e dos hormônios. Além disso, o sangue também é responsável pelo transporte de exceções, ou seja, de resíduos metabólicos que, junto com o sistema excretor, serão eliminados do nosso corpo humano. Falando em sistema excretor, né? O sistema excretor também é um sistema do corpo humano. Ele é o sistema responsável a partir dos rins. Filtrar o sangue e limpar o organismo de substâncias descartadas no nosso metabolismo e no metabolismo de outros sistemas. Já que estamos falando de sistema excretor, vamos focar agora um pouco nele. O sistema excretor é um sistema responsável por, a partir dos rins, filtrar o sangue e limpar o nosso organismo de substâncias que foram descartadas no nosso metabolismo dos outros sistemas. Ele utiliza para isso a água como principal solvente para a nossa urina, para que ela seja criada pelos rins. A urina é o líquido usado como meio pelo qual as substâncias vão ser descartadas. Por isso, é tão importante que nós nos mantenhamos hidratados. Depois de criada, a urina é estocada na bexiga até que seja um momento correto da sua excreção. O sistema digestório é o processo digestivo complexo, né? É o processo pelo qual o nosso sistema atua absorvendo nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. E como nós fazemos isso? Primeiramente, tendo uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Esses nutrientes chegam ao nosso corpo por meio da alimentação e são processados pelos órgãos do sistema digestório. E vocês vão me perguntar do que são compostos os órgãos do sistema digestório, né? Quem compõe? E eles são a boca, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado e o pâncreas. O nosso sistema nervoso, por sua vez, é um sistema comandado pelo cérebro e tem função de comandar todos os outros sistemas do organismo humano, por meio de impulsos nervosos. O meio de dissipação desses impulsos é a coluna vertebral e a espinha dorsal, por onde os impulsos chegam às devidas regiões do corpo humano. Eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens que exemplificam o que foi dito aqui, né? O que nós podemos perceber, falando principalmente sobre o sistema digestório, é o quão importantes são as nossas ações para com o nosso corpo. Nós podemos falar o que nós podemos perceber, falando aqui sobre os nossos sistemas, é o quanto as nossas ações interferem no bem-estar e no funcionamento correto do nosso corpo. Fala da importância de nós ingerirmos muita água, de nos hidratar durante o dia, para que nós possamos fornecer água para o nosso corpo, para que ele possa produzir urina. A água é um solvente natural das substâncias que devem ser descartadas no nosso corpo, né? Então, devemos nos hidratar bem para poder produzir urina e assim descartar de maneira eficaz essas substâncias que devem ser excretadas do nosso corpo. Da mesma forma, quando nós falamos do sistema digestório, sabemos então da importância de nos alimentar de forma saudável, de consumir todos os nutrientes, as proteínas e carboidratos que são essenciais ao nosso corpo, que são essenciais à nossa saúde
Então, nós podemos ver que o nosso corpo funciona bem, ele é uma máquina perfeita e cabe a nós, né, fornecer o que ele precisa e de maneira saudável e responsável. Bom, pessoal, nós falamos agora aqui sobre o sistema, sobre a fisiologia do corpo humano. É um tema que cai recorrentemente no Enem. Espero que eu possa ter explicado para vocês de uma forma sucinta. Estudem, o Enem está chegando e até o próximo conteúdo.